sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Amém? Amor de Deus é revelação, não é entendimento, não é sentimento. Não adianta você querer sentir amor. Não, amor você sente no natural. É o amor carnal da alma. Você sente amor ou sente ódio. Isso é coisa da alma, não é isso que é amor de Deus. Não é isso. O amor de Deus é revelação, porque é a pessoa dele. Então você precisa estudar a Bíblia para você ter revelação desse amor. Porque esse amor transforma a vida. Esse amor cura contendas. Porque contenda, dá para ter um livro de 100 páginas, com não sei quantas linhas, mostrando o que é contenda. São coisas malignas, das trevas, da alma humana que afasta Deus. É por isso que a vida anda em dificuldade. A contenda pode matar, a contenda pode destruir um casamento, um relacionamento, destruir mesmo. A contenda traz doença e mata. A contenda traz falta de dinheiro, acaba com as finanças. Olha, a contenda traz dificuldade geral, tormentos na mente. Então, a contenda é algo tão maligno de Satanás, pelo cristão não buscar a purificação do seu coração, transformando a mente, porque é só no amor de Deus que acontece a transformação. Por isso que você precisa estudar a palavra. Você tem que estudar a palavra. Mas veja, não é para você fazer tudo isso como um religioso faz. Porque o religioso, ele precisa de métodos e fórmulas para ele se encaixar naquilo. Isso aí não é relacionamento, ok? É isso que você tem que entender. Porque o religioso, ele sabe falar tudo, ele copia tudo, mas é tudo aparência. Não tem mudança de vida. Quando qualquer coisa acontece, o religioso está acabado. Ele fica apavorado, ele fica destruído, ele passa mal, fica doente, muda até a fisionomia, de luz para trevas, para você ver. Então, a contenda é uma raiz, como está escrito em Hebreus, uma raiz maligna que contamina até as outras pessoas. Então, por isso que eu estou trazendo incessantemente aqui para você conhecer e viver o amor de Deus. O amor de Deus não é ajudar uma pessoa, porque ímpio faz isso, né? Com facilidade. Até quem nunca nem quis saber de Jesus faz. Ímpio ajuda os outros quando ele está bem. Porque ele mesmo é que traz a glória para a vida dele. Esse que é o negócio. O ímpio, ele traz glória para ele mesmo. Ele recebe a glória dele. Quando alguém bate nas costas dele ou aperta a mão e faz aquele discurso, então o ímpio fica feliz. Amor, você é ótimo. Faz até uma estátua, um busto da pessoa, põe aí na praça, nomes e tudo. Isso não interessa. Isso não é amor ágape. Isso não é o amor ágape. O amor ágape é 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo clássico do amor de Deus que descreve. Não é que ali está descrevendo assim o amor, escreve Deus. Aqueles versículos nada mais são do que a própria pessoa de Deus. Não se ressente do mal, né? Uma delas. Aí eu tô, eu tô morrendo. Sabe disso? Isso é contenda. Isso é falta de Deus, acaba com a tua vida. Você tem que sair deste âmbito, porque o diabo, ele é o mestre desta condição. E ele vem porque essa é a área que ele pode entrar e fazer, destruir a sua vida, ficar com raiva, né? Sabe? Ficar com raiva de tudo, ficar com raiva de objetos, com raiva da cadeira, com raiva da porta, sabe? Com raiva, sei lá, gente.
Aí vem uma chuva e o guarda-chuva não abre, você taca o guarda-chuva longe. Isso é contenda. Por isso que eu estou falando, um livro de 100 páginas com 1000 linhas, não dá para descrever tudo o que é contenda. Isso é o que é o coração humano que você tem. Todos nós precisamos estar trabalhando com isso diante de Deus. Porque é aí que vai vir a paz. Porque não tem nada que se compare com a paz. A paz é um estado de espírito no meio da tribulação. Onde você não está com medo, não está apavorado, não está xingando, não está desesperado, não está querendo fazer isso, fazer aquilo. Não. Você está na fé. Paz é fé. Fé é paz. Então, isso seria uma pregação para 1h30 ou 2. Mas é para você entender que nós ficamos louvando, você tem que buscar isso na sua vida. Para você viver abençoado. Porque Deus já fez isso, mas você quer teimar de andar com a sua carne. Você nem se importa de mudar. Porque você quer viver a sua vida velha. Não dá para andar com Jesus com a vida velha. O que você foi ontem para trás acabou, tem que acabar. Acabou. Pessoas, vida, situações, costumes, tem que acabar na sua vida. Mas não é com a sua força. É você se encontrando com Jesus e vivendo com Ele. Vai ser outro padrão de vida. Aí é o amor ágape. Onde todos entrarão na sua bênção. Todas essas situações que você abraça com a sua carne, todas essas situações serão, e pessoas serão abençoadas, porque você saiu disso. Então, é um lugar especial para você andar, para você conquistar na sua vida. Porque tem o exemplo dos apóstolos, que Jesus chamou para andar com ele, os 12. Todo mundo largou tudo. E foi embora. Quando Jesus morreu, mostrei a semana passada, eles quiseram voltar porque eles estavam decepcionados, não tinham entendido, não conheciam o amor de Deus, não eram guiados pelo Espírito Santo, eles não sabiam nada. Eles eram cegos espiritualmente. Eles só andavam nos 5 sentidos. Olha a diferença. Tá vendo a diferença de andar nos 5 sentidos? Você não vai largar nada da sua vida, porque você só quer ver. Eles voltaram a pescar, foram falar, vamos montar essa empresa de novo. Afinal, nós temos uma clientela, foram só 3 anos e meio de engano, a gente enganou, não é por aí. Então, não adianta você querer andar vendo, você tem que crer. Eu vou ensinar sobre isso hoje. Então, vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Claro que é. Maior é o que está. Você tem que conhecer quem está em você. Mundo. E todos nós juntos dizemos: glória a Deus, amém. Vamos sentar todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde. Que o Senhor Deus abençoe o seu coração para você enxergar no Espírito. Eu oro a Deus agora, em nome de Jesus, para que Ele venha hoje através da palavra de Deus, que o Espírito Santo venha ajudar você a enxergar no Espírito, para a sua vida mudar. Que você tenha a condição de enxergar no Espírito, porque você nasceu de novo e esta é a chave, enxergar no Espírito. Mas olha, enxergar no Espírito não é ficar inventando coisas. Isso é fruto do Espírito Santo. Toda a vida espiritual é fruto do Espírito Santo. Mas como é que você enxerga? O que você está enxergando? Gente, é uma condição espiritual, não é uma visão aberta, aonde você vê a pessoa, a situação. Isso existe, mas é raro. Mas é uma condição no espírito, onde você vê o que está no espírito, para poder acontecer no natural. Olha que demais. Então, além de você ouvir Deus, que é o que eu estou ensinando, porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas ouvem a minha voz, então ele guia as ovelhas. Então, você é a ovelha de Jesus, né? Você não nasceu de novo?
Então, você é ovelha de Jesus, ele diz que você ouve a voz dele. Só que para você ouvir a voz dele, você precisa da palavra de Deus, porque não pensa que você vai ouvir a Deus com a tua cabeça. Embora possam ser pensamentos, vamos dizer assim, porque você vai se familiarizando com o jeito que ele fala, tá? Ou um desejo, pode ser também testemunho interior. Esse é um modo básico que ele fala. Mas é tudo alinhado com a palavra, porque é no seu espírito que está fluindo. Você está ouvindo o seu espírito, não é a sua cabeça humana. Tá no começo, você está treinando, você pode errar, não tem importância, você conserta, o Espírito Santo vem, eu achei que era Deus, eu fiz, mas não era. Era só um pensamento meu. Mas você vai aprendendo. Se você for buscando Deus e buscando a vida espiritual, você vai aprender sempre. Você tem um espírito nascido de novo. Tá certo? Você tá lá às vezes desapercebido e você de repente, ai meu Deus, eu não desliguei o fogo. Já não acontece? Acontece. Mas escuta, não é a sua cabeça que pensou isso, é o Espírito Santo que falou para você. Então, você precisa saber quando é ele, quando é você. E, gente, o diabo, a voz dele é diferente, sabe? Não fica só ouvindo o diabo, porque a gente escuta muitos os cristãos falando que estão ouvindo o diabo. Mas nunca fala que ouve Deus. Isso que é interessante, está fiado no diabo. Então, você está mais guiado pelo diabo que pelo Espírito Santo. O que é isso? Está errado isso. Então, para com esse negócio que você está, que o diabo. O diabo você descarta, manda ele embora, você não vai fazer o que ele está falando. Tá? Então, além de você ouvir Deus, você tem que ter a visão de Deus para você. Mas isso é uma obra do Espírito. Para você não ser enganado, para você ser guiado por Deus. Porque dá dó desse monte de cristãos que ficam só no nível emocional. Não sabe que jeito que ora, não sabe o que é revelação, ainda fala que revelação é uma palavra de conhecimento, que não é. O Senhor me deu a revelação agora para você, que você vai fazer isso. Isso aí não é revelação. E eles falam isso. Eles não têm conhecimento, não tem ninguém ensinando nada. Então a pessoa vai lá, faz aquele show de canto e pulação. Como é que Deus está lá? Como é que você está ouvindo aquilo? Depois na pregação não tem nada a ver, não ensina como faz. Gente, não é para você andar nesse nível. É para você ter certeza que você é guiado pelo Espírito Santo. Que ele fala com você e não é para você pôr o pé em buraco nenhum. Porque a Bíblia é clara. Ela diz que o Senhor nos livra dos nossos pés serem presos pelos laços do diabo. Está em Salmos. Ele nos livra. Mas como? Porque você ouve Deus, você tem discernimento. Você tem discernimento. Você conseguiu entrar na presença de Deus? Ou foi só um auê, bateção de palma e gritaria? Como que é isso? Porque tem gente que gosta de festa barulhenta, e pular e gritar para a alma. Mas e a parte do Espírito? Quando que chega o pedaço? Quando chega o pedaço do Espírito? Né? Então, tem que explicar tudo. Olha, é para pedir para Jesus o que você precisa, mas como? Jesus vem cá, Jesus vai lá? Você já fez e não adiantou, foi? Então, não é assim. Então, precisa saber. Tá? Então, você tem que ter a visão que Deus dá, mas é no Espírito. Eu vou tentar ensinar, porque eu sei o que é isso. E a Bíblia ensina. Só que você tem que praticar em casa. Isso exige tempo. Você só ora com um livrinho que diz que é para você ler o capítulo ABC e para você falar Jesus te amo, te adoro e Senhor abençoa aquilo lá. É isso? A sua oração é só isso? E daí você levanta e vai embora? Então, não dá, né? Você não teve um relacionamento com ele. Porque você nem deu tempo de mudar a chave aqui, de você sair da carne para o Espírito. Aonde você se encontrou com ele, aquilo ficou bom, você ficou interessado por ele. Então não adianta fazer coisa rápida. Relacionamento é tempo, ou não? Oi, isso não é relacionamento. Oi, tudo bem? Tchau. Ei, isso não é relacionamento. Tá valendo? Relacionamento leva tempo. Vocês estão se conhecendo.
Deus quer entrar na sua vida, fazer parte. Mas não é desse jeito, porque você deixa pessoas entrarem na sua vida abrindo a porta da tua casa. Inclusive, ou não. Entra, fica lá. Aí você tem tempo à vontade. Você conhece a pessoa já. Né? E se você tem o Espírito Santo, você conhece além. Que o Espírito Santo te avisa certas coisas, fala, ó, vai cortando. Tá? Mas se você não tem, depois fica pior, aí vai ser muito triste na hora do corte. Porque não foi você que cortou e a coisa aconteceu. Então, aí é que tá. Não dá para viver sem o Espírito Santo. Tá? Então, é para nós orarmos com a imaginação. Só que eu já trouxe várias vezes isso, vou falar mais um pouco. Porque eu creio que você está buscando Deus e que você já ouviu aquelas pregações que eu já falei sobre a imaginação. Então agora vamos pôr mais um pouquinho, mais um pouquinho, um ingrediente a mais talvez desperte aí para você entender como que você ora com a imaginação. Mas não é fantasia. Imaginação não é fantasia. Fantasia é você ficar pensando coisa da tua carne, inventando, não é isso não, tá? O próprio Espírito é que faz a palavra de Deus virar uma visão. Pronto. Tá entendendo isso? O Espírito Santo faz a palavra de Deus virar uma visão no seu íntimo. Por isso que você fica lá, você pensa, você está visualizando, ele está falando com você, na verdade. É um outro modo de falar, é visão. Tá? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Nós vamos começar por aí. Vamos ver como é que nós vamos orar com a imaginação. Porque a imaginação, esta tradução de imaginação vem da palavra do hebraico. Quando fala visão aqui na Bíblia, ele diz no hebraico é imaginação. Só que não é fantasia, tá? Porque, estou imaginando. Não é fantasia. Que fantasia você cria uma história que não existe. Não é isso. Coisa humana. Então veja o versículo 24 de Romanos 8. Presta atenção nisso. Olha, é muito interessante. A sua vida só vai melhorar. Gente, eu não estou aqui para ficar ensinando para povão que quer barulho, que quer auê e que nem entende o que eu falo. Porque quem não está orando nada nem entende o que eu falo. É impossível entender isso. Porque isso aqui é linguagem espiritual. É para a pessoa que está no espírito. Quem está na carne não consegue nem ouvir. Sai voando, correndo. Credo que é isso. Porque quem está na carne não aguenta a verdade. A verdade é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Amém? Então, versículo 24 de Romanos 8 diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, essa esperança que ele está falando aqui, nada mais é do que ela acaba se tornando uma imaginação, a esperança. A esperança é algo tão forte, é poderosa, sabe por quê? Ela é a expectativa de algo bom. A esperança, porque a própria palavra fala que a fé vem de uma esperança do que você não vê, não é isso? Então a esperança, isso aqui é uma esperança de Deus, é do Espírito, não é nada esperança, gente, até o fim do ano essa situação vai mudar. Aí eu creio que, olha, vai mudar. Não, é uma esperança vaga, você não está esperando nada. É assim, sorte, se der, não tem a ver isso aqui. A esperança de Deus, ela é algo muito forte, ela tem um poder, é uma força poderosa. Sem a esperança, você não anda na fé. Essa é a esperança de Deus, mas também é a palavra de Deus que gera isso, tá? Então, essa esperança que Deus está falando aqui, ela é uma imaginação positiva, sempre. A esperança que Deus gera no nosso espírito para estar junto com a fé
ela tem uma imaginação positiva, a esperança. Ela é que gera imaginação, tá? Então, aqui ele diz que nós fomos salvos pela esperança, mas é uma esperança que não se vê, não é uma esperança que vê, porque você não viu a sua salvação, você só creu e vive, amém? Porque você não tá, não é, gente? Então, isso é no Espírito. É isso que ele está querendo deixar claro aqui para nós, tá? Então, a esperança, ela não é nada que se vê, ela é uma imaginação, ela trabalha como uma imaginação. E ela não vê nada no presente. Tipo, você está me vendo, então você não precisa imaginar. Nem esperar, porque você está me vendo. Ah, ela vai chegar. Não, eu já cheguei, você está me vendo. Você não está esperando nada. Acabou a esperança, já aconteceu. Vocês estão acompanhando? É isso que ele está dizendo. É bem isso que ele está dizendo. Ah, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Quando nós não vemos, nós precisamos do item esperança, da paciência. Porque vai acontecer. Porque está formando a imaginação, a figura. Porque essa imaginação pode ser também uma memória fotográfica, não existe isso? Que você vê que aquela coisa, é isso aí, tipo. Tá valendo? Então, todos nós temos essa condição que o Espírito Santo gera, tá? Então, se eu estou esperando alguma coisa e eu agora já vi no presente, acabou a esperança, aconteceu. Então, esta esperança é a que não se vê, coisas que não se vê, mas tem que crer. Você crê, porque você creu que você foi salvo, ok? Então, veja 2 Coríntios capítulo 4. Por isso que quando você for orar, gente, não é para você orar de uma maneira mecânica, bababi, bababá, bababá, e acabou, fica por isso. Não é. Não é igual ir na faculdade, você pega a aula lá, escreve uns negócios, vem em casa, decora, faz lá na hora da prova o teste, mas não tem nada a ver com a tua vida. Está só na tua cabeça. Não muda a vida. Tá? Então, você tem que começar a viver o que você aprende. Quanta coisa que eu não estou trazendo aqui que você está aprendendo? É para viver, não é para falar igual papagaio, não é por aí que você muda de vida. E nem é por aí que você tem fé. Ficar falando coisa que repete o que os outros falam, isso é papagaio. Né? Então, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ver o versículo 18. Paulo está nos ensinando aqui, presta atenção. Não atentando nós nas coisas que se veem. O que é? Os 5 sentidos. Tá? Eu preciso ver para saber se está certo. Eu preciso checar para ver se é isso mesmo. Não é assim que você anda com Deus. Não é assim que você vai ter imaginação. Tá valendo? Você precisa de tempo lá na tua casa. Buscar Deus com tempo. Ah, eu não tenho tempo. Então, que pena. Com licença. Não posso fazer nada e nem Deus. Mas esse é o caminho para você andar com Deus, resolver a sua vida, ser abençoado, ser protegido nesses dias horrorosos que nós estamos vivendo, que homem nenhum está dando conta de nada, só está virando de cabeça para baixo, a coisa só piora, ninguém sabe. E daí? Mas Deus sabe o que fazer conosco. Não é para ninguém ficar doido, desesperado, perder a vida, entrar, sabe, num buraco, não é nada disso. Quem anda com Deus está com essa esperança que visualiza e Ele vem abençoar. Ele vem trazer a solução para a sua vida. Só que você tem que mudar de vida, mudar de modo de viver, de ver a vida. A Bíblia é o modo de ver a vida, porque ela é vida. A palavra de Deus é Jesus. Então, Paulo está dizendo, no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não vêm, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, é para nós vermos com o Espírito. Você vê com o seu Espírito o que você não vê com esses olhos naturais. É isso que ele está falando. Você tem que ver com o Espírito, porque o seu Espírito vê. Ele vai ensinar. É para você ver com o seu Espírito que estes olhos não veem tudo o que está escrito na Bíblia. É para você ver no Espírito. E você vê. Você ora em línguas. Como que você ora em línguas que você não orou antes?
Por causa do seu espírito que nasceu de novo. Então, ele está dizendo que é para você ver com os olhos espirituais, o que não se pode ver com os olhos naturais. Você não pode ver estas promessas realizadas com os olhos naturais se nada aconteceu. Você tem que primeiro ver com os olhos espirituais, para depois acontecer o milagre, o que você precisa. Está entendendo? Você tem que ver. Esta palavra vai se tornar visão. É Deus falando. É outro modo de Deus falar. A imaginação é uma visão. É uma fotografia. E nós somos guiados pela imaginação constantemente. É maravilhoso isso que Deus fez para nós, tá? Porque mais maravilhoso ainda é nós podermos ver com o Espírito. Porque pessoa do mundo, nécio, ímpio, que não nasceu de novo, não vê não no Espírito. Não vê, de jeito nenhum. Não saca nada, não entende nada, é cego, surdo. Cego, surdo e mudo, espiritualmente, tá? Não é o seu caso. Então, a Bíblia está falando aqui que é para nós vermos com o coração. Tá valendo? Bom, o coração, nós sabemos que tem um espírito e alma, e o nosso coração fica no meio. E o coração que está, o nosso pedaço do coração que está dentro do espírito, que nós estamos agora levando a nossa vida para lá, porque estamos buscando Deus, a palavra. Então, o nosso coração vai captando do espírito a visão. Em vez de largar a mão do espírito e ficar só com a alma. Só andar no que vê, coisa ruim, negativa, destruição de vida. O coração é o nosso âmago. Nosso âmago. Amém? Qualquer dia eu vou fazer desenho aqui, depois você apaga, viu, João? Vai ser bom para você entender. É porque professor às vezes precisa escrever alguma coisa para você entender. Porque você vendo, você vai captar, não é não? Isso aí funciona, tá? Então ele está dizendo aqui que nós vamos ver com o espírito, mas é uma imaginação. Só que não é fantasia, precisa grifar bem isso. Não é fantasia, coisa que você vai inventar. A palavra de Deus é que vai trazer para você, tá? Essa imaginação, ela está aqui para nós usamos ela todos os dias. Ninguém vive sem isso. Por exemplo, eu vou falar agora uma palavra, como que você vai codificar o que eu vou falar? Quer ver? Cachorro. O que aconteceu quando eu falei cachorro? Você sabe o que eu estou falando. Você não codificou isso com palavra. Não ficou aqui dentro cachorro. Não. Você sabe porque você tem uma visão, uma imaginação. Se eu disser assim, como que é o seu quarto? Ele tem janela? Ou tem uma ou mais? Tem quantas portas? Como que é o armário? Tem um armário? Tem um banheiro acoplado ou não? Pronto. Você é capaz de me descrever ou não? Isso é a imaginação. Você se levantou daí e foi lá, no seu quarto. Isto é imaginação, você entendeu? Então nós usamos a imaginação o dia inteiro. Sem isso nós ficaríamos retardados. Não teríamos condição. Se nós quisermos dar uma direção para alguém, nós usamos a imaginação. Como que eu vou sair dessa igreja? Eu não sei agora, ir embora. Não, você sai aqui na porta e sobe reto a rua, um quarteirão só, já está a saída. Eu sei, você visualizou. Você imaginou. E eu falei imaginando como que é. Um quarteirão, eu estou vendo. É a imaginação isso. Tá valendo? Então a palavra de Deus tem que gerar isso em você. Ela tem que gerar porque ela gera. Agora, ela não gera porque você não está nem aí, né? Ou você não sabia ou não se detém para você receber o que você precisa de Deus. Porque você tem que ver no Espírito antes de receber. Aí é que está a diferença, tá? Então, atenção. O que as Escrituras fazem? Elas juntam, as Escrituras
a Bíblia inteira, junta a meditação com a imaginação. Porque meditar é o que? Você está pensando em algo que Deus prometeu. Você pode estar até falando, e falando você vai visualizando. Vocês estão acompanhando isso? Então você tem que prestar atenção em você, quando você vai orar. Aí Deus faz isso, Deus faz aquilo, e você não sai do passo, você não sai do lugar, e você não recebe, você fica preso na sua carne, tá? Então, você já entendeu como que a sua mente se lembra das coisas. Como é o seu quarto, como que você pode sair daqui então, aonde você parou o seu carro, como que você veio para cá, se você veio de carro, aonde você parou, como que é. Então, você depende da sua imaginação. Isso chama-se imaginação. A Bíblia chama isso de imaginação. É uma visão que nós temos, tá? Então, você não pode meditar sem a imaginação. Senão você não está meditando. Por isso que toda pessoa que medita, ela muda de vida. Quem não medita está aí no mesmo passo. Porque não medita. Não medita. Meditar é o quê, gente? É pensar, 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 pensar. Igual aquele boi que fica lá embaixo daquela mangueira o dia inteiro. Ele está sentadão lá na sombra, ruminando o que ele comeu. Então, o que você leu, você está falando, meditando, pensando, imaginando. Então, quem medita muda de vida. Você tem que entrar nessa. Você tem que praticar. Tá? Pessoal, trabalha no escritório. Olha, lá na igreja do pastor David, eu conheci 3 pessoas que trabalhavam no escritório, que sabia tudo, falar aquilo, até ensinar a ajudar as pessoas. Morreram de câncer. E viram milagres adoidado. Pessoa que não medita. Pessoa que não anda na palavra de Deus. Então não é repetir que quer dizer que você está andando, tá? Isso aí muda a pessoa, muda a vida da pessoa, a cabeça dela. Estão me acompanhando? Não é querer dar uma de espiritual, porque chega na hora do vamos ver, se você não andar nisso, você não aguenta. Está na carne, está na mente humana, você cai, esborracha, perde. Vocês estão acompanhando. Então, tem muita gente que não é impactado com a palavra de Deus, de jeito nenhum. Você pode falar, não sabe falar, aquela palavra me sustentou, aquela palavra me sustenta, porque não medita na palavra. Nunca a palavra de Deus é um impacto para a vida do cristão, porque não medita, mesmo porque não sabe falar nenhum versículo inteiro. Vocês estão acompanhando, está andando aí no mundo, do jeito que quer. Só quer milagre, quer dinheiro, quer saúde, quer bons relacionamentos, quer vida boa. Bom, o diabo engana por um tempo, né? Depois ele cobra caro, hein, gente? Vocês estão vendo? É muito caro. O preço que ele cobra é vida. Quem anda na carne, qual é o preço? Né? Já falou a Bíblia. É morte, morte espiritual. E quem anda no espírito é vida eterna. Então, gente, é para viver a vida eterna agora. É isso aí, você tem que saber o que é o Evangelho, quem é Jesus Cristo, o que Ele fez com você. O plano de Deus Pai para você, etc. Não é para você ir na igreja, ficar bobinho, ou ficar fazendo comentários disso, daquilo. Isso aí não leva você a nada. Você tem que saber como que anda com Deus, como que você tem a fé para mover montes, tá? Então, você tem que meditar, pegar esta palavra de Deus e deixar ela ficar rodando dentro da tua cabeça. Ai, meu Deus, mas como é que eu faço isso? Com a imaginação. Porque você fica pensando. Ai, tá saindo fumaça das cabeças. Peraí, vai lá em casa fazer, todo dia, é coisa de anos isso. Como que eu vou meditar na palavra de Deus? Eu tenho que pegar a palavra e deixar ela rodar aqui dentro de mim. Mas como que eu faço isso? Com a imaginação. Porque eu estou falando, eu estou vivendo aquilo. Eu estou visualizando, eu estou prestando atenção. É isso que muda a vida.
Você tem que dar tempo para a sua vida virar uma vida de Deus. Não a vida do diabo, a tua própria vida. A vida do mundo, de prazeres, que só traz coisa ruim. A pessoa nunca está bem. Ainda precisa tomar muito calmante para dormir. Porque está estressado, não está bem, tá? Então, você, presta atenção, eu já falei, você tem que ver o que a Bíblia fala. Tá? Como é que eu faço para sair daqui? Olha, você desce 2 lances de escada. Você tem que ver o que eu falei. Você viu? Pronto, é isso. Entendeu? Como é que eu faço para sair daqui? Você tem que descer 2 lances de escada. Você está na rua. Então, você tem que ver a palavra de Deus. Então, não adianta só você ficar lendo. Tá vendo? Isso é luz muito forte. Isso aí entra aqui dentro e te dá uma zoeira na cabeça, porque é trevas. É trevas, não aguenta a palavra de Deus. Você tem que começar a ficar com ela. Você tem que começar a ouvir os ensinos. Você tem que começar a ler a palavra de Deus. Vai ler o livro de Romanos, o livro de Efésios. É muito bom, porque aí ele mostra os primeiros 3 capítulos, quem nós éramos antes de Jesus. E os outros 3 últimos, como nós somos agora na nova natureza, o que aconteceu conosco. Então leia Efésios. Leia, presta atenção. Porque é pouco, 15 minutos. Mas presta atenção, você vai começar a visualizar, para você começar a ter apetite. Você está com inapetência, então você está doente. Porque a pessoa que não tem fome espiritual, ela não consegue nem ler Bíblia, ela não tem condição espiritual. Jesus não quer dizer nada para ela, ela não tem relacionamento, não aguenta ler Bíblia. Tem que começar. Como é que você começa a fazer exercício numa academia? Com o peso máximo, te mata na hora, você não aguenta, você cai duro. Começa com o mínimo, um pouco, menos minutos, até você ir acostumando. É assim que você anda com Deus, começa com pouco, prestando atenção, para você começar a entrar no Espírito. Então, eu não estou pregando para quem não quer andar no Espírito, porque esta é uma linguagem espiritual. Muita gente nunca entendeu o que o pastor Dave pregou aqui. Não entendia nada do que ele falava. Ele só gostava das brincadeiras que ele fazia, só sabe falar isso, das brincadeiras que ele fazia e do momento que ele ia com a unção curar as pessoas. Só isso. Mas de ensino, a pessoa não tem nada. Porque, eu não entendo o que ele fala. É lógico, é uma linguagem espiritual, é isso aqui. Por isso que Deus mandou eu ir lá, porque aqui não dava para ele ensinar detalhes. Eu fui lá para aprender isso que eu estou te ensinando. 12 anos eu fui lá. 3 vezes por ano. E quando acabava, ele vinha... Você entendeu? Você conseguiu entender alguma coisa? Eu falei, eu estou entendendo, eu estou buscando. Ele falou, eu sei. Quer dizer, ótimo. Porque quem não aguenta vai embora, larga a mão. Que é uma linguagem diferente da matemática. Ou uma linguagem que a tua carne quer ouvir. A tua carne quer apagar quando você escuta isso. Porque não é peculiar a carne. Então você está na carne, você não aguenta. Não tem interesse, não capta nada. O que ela está falando? Eu não sei o que ela está falando. Então vem cá, você não ora em línguas, você não estuda a Bíblia, você não lê, você não ouve esses ensinos, então você está para fora. Como que vai mudar a sua vida? Nem é com a fé dos outros, porque a fé dos outros precisa encontrar com a sua fé quando orar para dar certo. É esse que é o problema. Então, Isaías capítulo 26, olha lá. Se prepara na sua casa para você vir para a igreja. Senão você não aguenta nem ouvir o que eu estou falando. Ou então, falando a mesma coisa. Por quê? Nunca entendeu. Eu posso ouvir a mesma coisa o dia inteiro, porque cada hora eu pego um pedaço. É isso aí que eu faço. Quem falou isso já foi embora, virou a esquina aí há muitos anos. Né? Porque não aguenta, olha. Você pensa que é fácil aguentar Deus? Jesus, não dá para aguentar o que você fala não. Está lá no Evangelho de João. Quer saber? Nós vamos embora. É duro escutar essas coisas.
Jesus falou assim, ó, e vocês aí, o que vocês estão fazendo, vocês 12 aqui? A porta aberta, pode ir embora, porque eles foram embora, ó, aquela multidão, hein, tacaram a porta na cara dele. Isso acontece, a pessoa não quer. Quer coisa assim, olha, você vai ser próximo, vai ter muito dinheiro, você vai ter um iate, você vai andar de avião, você vai ser chamado para ser tanta coisa, você é aquilo outro, ei, vamos cantar aí e tal. É isso aí que a pessoa quer. Viver a vida de Jesus ninguém quer, porque anda na carne. Depois cai de boca no chão e fica aí, perdeu a fé, nunca teve fé. Porque não tem negócio de perder fé não, tá? Não tem negócio de perder fé. Porque quem tem fé está andando com Jesus. Quem não tem, não é a coisa errada que as outras pessoas fazem que abala a fé da pessoa de jeito nenhum. Absolutamente. Eu tenho experiência nisso. Nada abalou minha fé. Não tem bem com essa não. A pessoa nunca teve fé. Só andou na carne. Coitados, eles estão desesperados, eles vão perder a fé. Nunca tiveram fé. Eles estavam na alma, na festa, na dança, na folia. Tá? É o que alimentava a vida deles. Era o clube. Ia para o clube. É isso aí. Então, que nunca seja isso na tua vida. Você tem que se encontrar com Jesus. Ele preenche a sua vida, você fica satisfeito. Nada que é errado te satisfaz. Nada que é metade te satisfaz. Tem que ser a verdade. Então, veja Isaías 26, versículo 3. Está valendo isso? Este silêncio da igreja católica às vezes me apavora um pouco. Dá um amém aí. Aleluia, glória a Deus. Então, versículo 3 de Isaías 26. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento é firme, ou seja, a mente é firme porque ele confia em ti. Esta palavra aqui, ó, propósito, que foi traduzido no português, propósito, ela vem da palavra hebraica, que eu não sei falar, mas é imaginação. Diz aqui. Ou seja, que a sua mente espiritual traz para você a imaginação da palavra de Deus. Você tem paz. É isso daí. Você poderia dizer esse versículo assim, olha, a palavra de Deus te traz paz perfeita quando a sua imaginação está no Senhor. É isso aí, nós poderíamos dizer isso. A palavra de Deus te traz paz perfeita quando a tua imaginação está no Senhor. É isso que ele está traduzindo aqui na nossa linguagem, melhor. Você tem paz porque a sua imaginação está nele. Você visualiza ele, o quem ele é. E você tem certeza de quem ele é, porque você recebeu a revelação. Precisa orar em línguas, meus amigos. Precisa sim, todo dia. Precisa orar, eu oro e muito. Eu oro e muito, e muito, e muito. Nunca larguei de orar, por isso que eu estou aqui em pé. Porque eu estou aqui obedecendo o que Deus mandou eu fazer. Não sou eu que vou colher nada, a colheita é dele. Eu estou aqui na obediência, ele vai lá e ensina. É isso que ele mandou, vai lá e ensina. Agora, é por conta dele agora o resto. Tá valendo? Então, a imaginação é a visualização do que a palavra de Deus diz. Como é que eu faço para encontrar a saída desse centro comercial? Sai aqui da igreja, sobe a rua, primeiro quarteirão, um só, já é a saída. Você entende? A palavra de Deus fala em imagem. Você tem que visualizar. Então, você está orando para ser curado? Ou você está lendo passagens da Bíblia que Jesus curou? Você tem que visualizar você fazendo aquilo, você recebendo aquilo. E falando aquilo, visualizando. Ou seja para a área que você precisa. Ponto final. Para acontecer. Porque não é só falar, não, que você vai ter fé. É a imaginação. Que ela está junto com a esperança. Faz você meditar. Então, Gênesis capítulo 6, vê lá. Está valendo? É assim que eu vivo, né, gente? É assim que eu fui para os Estados Unidos 12 anos. Foi assim que eu consegui chegar lá.
Antes de chegar lá, eu tive muita visualização. A meditação com a visualização deu fazer o que Deus mandou. Então, gente, vocês têm que ler Bíblia, mas é porque eu sempre li muito Bíblia. Vocês têm que ler, tá? Tem que passar um tempo com Deus, porque Ele vai mudar a sua vida. Mesmo que você ache que a sua vida está ótima, Ele vai mudar para melhor, do melhor. Porque você não conhece o que é o melhor. O melhor é Jesus. Amém? Então, Gênesis capítulo 6, o versículo 5, é quando Deus decidiu que Ele ia mandar o dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Ele ia mandar o dilúvio e falar com Noé, porque não dava mais a situação dos humanos aqui na terra. Então ele diz assim, no 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todos os pensamentos do seu coração. Desígnios aqui, a palavra certa é pensamentos. Então, a imaginação, que é viu, que a palavra começa aqui, Deus tem imaginação. Ele viu, a imaginação de Deus viu os pensamentos do coração, não a fantasia. Não era uma fantasia essa imaginação, era a realidade. Os pensamentos do coração. Então, Deus viu o coração que era maligno. O que estava no coração, o que o coração estava pensando? Porque não é o coração que pensa, que eu já trouxe aqui. O nosso coração, que a gente fala, é o diabo que me pôs pensamento. Não. Acontece o seguinte, o nosso coração, ele gera um pensamento. Eu preciso saber de onde vem, se é do espírito, se ele está ligado ao espírito, ou a carne, a minha mente. E eu dou brecha para aquele pensamento e fico nem no parque me divertindo com aquele pensamento até eu fazer, conceber. Porque há uma concepção. Igual acontece no útero da mulher, que concebe o filho. Mas ela precisa do espermatozoide do homem para gerar. É a palavra de Deus que gera. É a semente. A semente na terra vai gerar. A terra concebe a semente e gera a planta. A nossa mente, no espírito, aqui no nosso coração, recebe a palavra de Deus e vai gerar, com a imaginação, a resposta. Por isso que você tem que imaginar. Parece profundo, mas, gente, você tem que acostumar com essa linguagem. Como que funciona a vida espiritual? Não é para você saber isso a hora que você chegar lá, no céu. A hora que você chegar lá, não precisa nada disso, já acabou. Nem carne você não vai ter essa alma corrompida, porque vai ser também ressuscitada lá. Que ela ainda não está, né? Redimida. A alma não está redimida. O corpo vai ficar aqui, isso vai virar pó de novo. Vocês estão acompanhando? Então lá tudo bem, mas e agora aqui? Agora aqui eu levo a vida do inferno? Sem saber nada, mistério, não tem nada de mistério. O mistério já foi revelado, acabou. Em Cristo Jesus já foi revelado todo o mistério, não tem nada de mistério. Deus opera em mistério. Vou trazer isso aqui, mentira, Deus não opera em mistério nenhum. Está tudo revelado, aqui na Bíblia, em Cristo Jesus, está tudo revelado. Isso aí é conversa de gente que acha que é isso daí, tá? Então, através da imaginação, é o jeito que nós pensamos. Então, você precisa tomar cuidado, porque nós imaginamos o dia inteiro, mas precisa imaginar a coisa certa. Dentro da palavra de Deus. Fazer a palavra de Deus, trazer a imaginação. Porque ela traz imagens e figuras. Você sabe que você tem isso. Presta atenção, claro que tem. Você está pensando. Se você vai sair, se você vai virar para lá, como que você vai... Se você vai pegar um carro, se você vai a pé, se você vai telefonar, tudo você está vendo. Não é não? Olha a importância, por isso que você vai direcionar isso para Deus, para as coisas da Bíblia, para acontecer na tua vida. É profundo isso. É porque é espiritual, é uma coisa maravilhosa. Então é com a palavra de Deus que eu trago a imagem, a figura. Porque eu penso em imagem. Não, gente?
Ou não? Eu ouço e eu ouço a palavra e aquela palavra se torna imagem. Então é isso que você tem que fazer com a Bíblia, para você receber. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai gerar imagem para você. Para aquilo que você precisa. Então você tem que trabalhar com isso lá na tua casa. Ai, não está acontecendo nada. Não, calma. Ei, você está nos 5 sentidos, meu querido, minha querida. Somente. Ai, aí Deus falou um monte de coisa linda, abriu os olhos, mas não aconteceu nada. Aí 5 sentidos. Anulou tudo. Não é na hora que vai acontecer isso. Isso aí está sendo trabalhado, porque está agindo com a fé, imaginação com fé. Estão trabalhando junto, tá? Então, vamos ver agora Gênesis 11, tá? Então, aqui no caso, a imaginação é uma palavra grega que quer dizer conceber. Veja, você agora vai usar mais isso que Deus te deu. Para você conceber aquilo que Deus já te deu, está no teu espírito, mas é através da Bíblia. Então, Gênesis 11, veja lá, versículos 5 e 6. Ah, isso é difícil, fecha a Bíblia e sai andando. Isso, então, anda na carne. Carne não quer dizer que a pessoa não presta, tem nada disso, que é ruim. Porque só o cristão tem uma vida espiritual ou carnal. Só o cristão. Porque o mundo, o ímpio, só tem vida carnal. Que é ímpio. Não tem Deus, não tem luz. Agora o cristão, ele nasceu de novo, ele tem um espírito nascido de novo. Então o cristão, ou ele é espiritual, ou ele é carnal. Então não é que está, acabando com a pessoa. Carnal, andar nos 5 sentidos. No que sente, no que vê, no que ouve, no que... no que testa, etc. Ai, me tocou, fiquei tão chateada. Isso, Carmen? E daí que eu estou chateada? Vai orar, larga a mão. Vai agora orar, meditar, visualizar a paz, a que Deus está te dando, que Ele te ama. Larga a mão disso. Olha a contenda aí. Está valendo? Larga a mão disso. Você tem que se ver do jeito que Deus te vê. Mas isso é tudo através da Bíblia. Por isso que o diabo odeia a Bíblia, ele detesta e ele deturpa tudo que está escrito aqui. E põe gente para estar na igreja falando mentira, deturpando. Pois ele foi no jardim falar com Adão e Eva. Deturpou completamente o que Deus falou. E engana, esse é o serviço dele. O maior serviço dele é enganar o diabo. Ele não sabe fazer outra coisa pior. A pior é o engano, é mentira. É o que ele é, desde o início dele, ele é um mentiroso. Tá? Então nós temos a verdade, que Jesus veio para acabar com a mentira. Então tem que acabar com a mentira que está na cabeça de tudo que já veio, desde que a gente nasceu, até hoje, ou da onde foi, ou ficar ouvindo coisa aí na internet. Vocês tomam cuidado, está cheio de mentira ali falando. Está cheio de baboseira. Não vai se alimentar de tudo que está lá. Você tem que saber discernir. A pessoa lê Bíblia e não quer, mas quer só viver com essas coisas. Larga a mão disso, está perdendo tempo. Muito bem, Gênesis 11, versículo 5 agora, então é a Torre de Babel. Olha só a situação aqui. Então Deus veio ver o que estava acontecendo na terra. Agora é outra coisa, outra situação. Você vê que é de tempo em tempo o homem vai e se corrompe tudo de novo, né? Então, aí olha só, e vê como que Deus é bom, porque ele podia acabar tudo mesmo. Mas ele prometeu, ele criou o homem para ser dele, para viver no amor dele. Então ele ainda fica, mandou até o próprio filho, que é Deus, para dar um jeito. Então deu jeito, ele deu. Então os remanescentes serão poucos, diante dos bilhões, trilhões de gente. É bem pouco, porque vocês estão vendo, né, gente? Isso aqui não é para qualquer um, porque o mundo, a porteira é gigante aberta. É fácil, eu faço o que eu quero. E não faz mal que vai pagar com o preço do diabo, que é a morte, que se dane. Eu estou vivendo muito bem desse jeito. Toma uns tragos, deita e dorme. Ou vai para a prostituição. É feliz 2 minutos lá. Não tem a ver, só fazendo cambalacho. É engano, engano atrás de engano.
A vida não é isso não, a vida tem um sentido valiosíssimo, que é Cristo Jesus. Não é cansativa a vida com Jesus. É uma vida de paz, de alegria, de bênçãos. Então, Deus veio ver esse negócio que estava acontecendo aqui no versículo 5 de Gênesis 11. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um povo só, não tinha nada de diferença de povos. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Mas agora, a partir de agora, não haverá restrição, limite, para tudo o que eles querem fazer. Ele está dizendo que quando há uma união de imaginação, de pensamento, se você conceber um pensamento, não tem restrição, você vai fazer. Então faça o certo. Está escrito lá em Tiago, eu não vou lá agora. Que como que é concebido o pecado? Primeiro vem a imaginação, ai, deve ser bom. Ai, você fica pensando, visualizando, a imaginação. Quando ele concebe, aí vai e peca. É assim que é o pecado. Então Deus falou, olha, estão nesse ponto aqui. Agora eles já se uniram, já estão firmes na imaginação e não tem restrição mais. Não pode. Vão fazer, tá? Então, vai ser feito. Isso é o que Deus está falando. Porque foi no coração que eles imaginaram. É coisa que veio já do coração. Não é de lá que vem o pensamento? Vai ouvir esse meu ensino aí. Que o pensamento vem do coração. O nosso pensamento. Ele não é gerado na cabeça, não. Ele é no nosso coração, é nosso. Por isso que Deus falou que não tem nada mais corrupto do que o coração do homem. Mais corrupto e enganoso que o próprio coração do homem. É ele que acaba com a pessoa. É o nosso coração que acaba conosco. Tua vida está assim porque o teu coração está acabando com você. O que você pensa, aonde você vai, os conceitos que você tem, o que você fala. É isso aí que você está acabando com a tua vida. É isso aí. Não estou falando aqui, estou generalizando. Né? Também, estão entendendo? Então, o nosso coração tem que mudar. Por isso que Deus... O que ele fez? Ele dividiu as línguas, ninguém se entendia mais e ficou essa coisa aí. Essa dificuldade para não ser um só. Porque Deus viu o pensamento e o intuito do coração. E não ia ter como parar, de jeito nenhum. Então, isso foi tão perigoso, porque isso daqui ameaçou, esse pecado aqui, ameaçou todo o propósito e o plano de Deus para a terra. Ia acabar. Não ia ser possível. Deus veio intervir na hora. Assim foi em Noé, porque só Noé é que era um homem justo. Só ele. Ninguém do mundo. Deus precisou acabar com todos. Os gigantes que estavam por aí, né? Que é esses anjos caídos, que foram os anjos que brigaram, que foram expulsos do céu, né? Tem gente que fala que não é, mas é porque ele diz que é os anjos. São os anjos. E eles estão até hoje aqui na terra, porque já veio o dilúvio, acabou com tudo, é demônio. É demônio. Tá? Então, eles vêm com essas ameaças para acabar definitivamente com o plano e o propósito de Deus na terra. Agora outra vez, já não fez lá atrás, gente com Adão e Eva, depois do dilúvio, agora de novo. Então, pensa o que é a imaginação, como ela é poderosa. Deus viu no coração essa ameaça, e então, que era maligna, e ele destruiu então as línguas, ele dividiu as línguas. Então vou ler de novo. O Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que imaginam no coração. Eles vão fazer. Já estava tudo já concebido. Não precisa mais de Deus. Deus acabou, eles nunca mais iam querer Deus. A humanidade inteira da terra. Não é fácil, hein, gente? Pensa nisso.
Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. Por isso que Deus falou, cuida do seu jardim. Qual é o seu jardim? A sua vida, o seu coração. Para onde você está se inclinando? Atrás de quem? O que você está buscando? É Jesus aqui, Jesus na palavra, ora em línguas. Porque se você estiver errado, o Espírito Santo vai te colocar no lugar certo. Ele vai te levar para o lugar certo, o Espírito Santo. Porque ele habita em você. Olha o cuidado de Deus. Então, 1 Crônicas 29. Nós precisamos conhecer a Bíblia para nós podermos estarmos protegidos. Tá? Tá valendo? Então, a palavra de Deus é tudo, ensina tudo. Mas precisa de revelação. Não pode pegar uma coisa aqui sem o contexto e inventar um conteúdo ali ou uma definição que não é. Porque tem gente que faz isso, né? Mas não é o certo. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ver agora o versículo 18. Diz assim, Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, ou seja, imaginações. Inclina-lhe o coração para contigo. O que ele está querendo? É o único, sabe que aqui no Antigo Testamento, eu não vou trazer aqui agora, mas existem mais de 30 vezes onde aparece a palavra imaginação, ela é usada, mas no sentido negativo ruim, como eu acabei de mostrar agora. Mas essa é a única palavra que está no sentido positivo, que Deus mostra aqui, que o Antigo Testamento cita. É positivo, vamos ler. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e imaginações. Inclina-lhe o coração para contigo. Só coisa boa na imaginação, para ficar inclinado para Deus. Deus faz isso, entendeu? Então só Deus que pode fazer isso. Mas é uma única vez que no Antigo Testamento está a imaginação no sentido positivo. É isso que nós temos que fazer. Mas no Novo Testamento nós vamos ver lá em Lucas capítulo 1, nós vamos ver lá Maria, esta palavra usada aqui também num sentido negativo. Lucas 1, vamos ver do versículo 46 ao 51. Maria, o cântico de Maria, olha aqui, diz assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agora, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, imaginações. Com soberba no coração, Deus acabou, dispersou. Então, aqui no sentido negativo, mostra que Deus abomina. Deus não aceita imaginação negativa, coisa ruim, ele se afasta, ele tira, tá ok? Então agora 2 Coríntios, vamos ver aqui, 2 Coríntios, vamos ver outro exemplo aqui, como que nós temos que lidar com a imaginação negativa, coisa ruim. 2 Coríntios, capítulo 10, vamos ver os versículos 4 e 5 aqui, ó. Porque as armas, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. A nossa luta não é com as pessoas, gente. É com que os nossos olhos carnais não veem, tá? Então. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós imaginações. As fortalezas vêm com imaginação errada. Você está pensando errado, imaginando e vendo. Coisa errada, já começou a ver coisa.
Está vendo coisa errada? É para nós anularmos isso na oração. Eu não aceito, eu não quero, em nome de Jesus. Põe a imagem certa da palavra, que é o próprio Cristo Jesus, a identidade dele que nós adquirimos, que está no nosso espírito. Não a imaginação falsa do mundo, né? Então, ele continuando. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo toda a imaginação à obediência de Cristo. A obediência de Cristo, a imagem dele, quem ele é que está no nosso espírito. Por isso que eu tenho que saber o que está no meu espírito. Nosso espírito foi recriado, ele foi feito de novo, com a imagem de Cristo Jesus, com a perfeição de Cristo Jesus, com a natureza de Cristo Jesus. Mas como que é a perfeição, a imagem, a natureza? Eu tenho que ler a Bíblia, o jeito que ele é, está no meu espírito. E eu tenho que anular isso, porque ele não é isso que eu estou fazendo, que eu sou, que eu estou imaginando para conceber. Está valendo? É assim que nós mudamos a nossa vida, o nosso caráter. Nós temos que buscar a mudança do nosso caráter. Aí é que está o problema, que o caráter está deformado. É só com a imaginação correta dentro da palavra de Deus é que o nosso caráter é mudado, igual ao caráter de Deus, que Provérbios nada mais é do que o caráter de Deus. Ele mostra ali o versículo, o caráter de Deus, o outro o caráter do ímpio, do nécio. E é assim que ele vai mostrando, fazendo comparação em todos os versículos de Provérbios. Pode ler isso lá para você ver, tá? Então, a imaginação é tão importante que ela não pode se levantar para o lado negativo, que ela destrói uma vida. É porque só visualiza o negativo, só vê isso. Então, gente, tem que mudar completamente. Você que tem que, eu digo, esforçar, porque você vai ter que ajeitar a sua agenda, o seu horário, e aguentar ficar lá com Deus, né? Já imaginou? Aguentar ficar com Deus? Isso é a coisa mais triste que pode existir num ser nascido de novo. Aguentar ficar com Deus. Mas que o diabo está à vontade o dia inteiro, a noite inteira. Todos os dias do ano. Como é que é isso? Né? Pensa. Isso é sério. É para abrir os olhos. Fala, Espírito Santo, eu preciso muito, porque eu não aguento. Eu não aguento. E ora em línguas, fala bem, ele vem, gente. Porque ele é que nos ajuda. Então, vamos de novo aqui em Romanos 8, versículo 24, que nós acabamos de ver, para a gente agora entender um pouco mais o que ele está falando aqui. Ele diz assim, versículo 24, Romanos 8, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, aguardamos. Então, nós acabamos de entender, que ele está dizendo aqui, que essa esperança, ela está ligada à imaginação. Porque a imaginação é que te faz esperar, ter a paciência, porque você já creu. Então, você espera o que Deus está falando, porque você está vendo. É isso daí que ele está dizendo aqui. Porque a imaginação é a capacidade de ver alguma coisa que esses olhos não veem. A imaginação, ela tem a capacidade de ver o que esses olhos não veem. Você está sentado aqui, você não está vendo a rua, né? Mas se eu falar da rua, da praça que tem uma ponte, você já viu. Você entende? Que a imaginação é algo poderosíssima, que Deus nos fez. E é por isso que ela gera, essa imaginação vem do nosso coração, e isso daí é a esperança, que você está vendo. Mas é com o espírito, com o coração. Por isso que você tem esperança. Eu sei. Porque você está vendo, a palavra de Deus gerou essa imaginação no seu coração. Isso é esperança. A esperança vem disso. Que é o que ele está dizendo aqui no versículo. Está entendendo? Ouçam mais isso daqui. Você tem que ouvir mais, deixar o Espírito Santo revelar isso para você. Para gerar isso em você. Para tirar do lado errado que estava.
de ficar aí, porque nós usamos a imaginação o dia inteiro, a vida inteira, mas de uma maneira errada. Para ela contribuir com a sua vida, para as bênçãos, o sucesso e tudo mais, tá? Então, essa imaginação é ver o que você não vê com esses olhos naturais, tá? Então, sempre que você está com aquela esperança de Deus, é porque a sua imaginação é positiva, tá correta. Não é uma coisa, uma imaginação carnal da tua cabeça de antes, que fica mudando. É porque você está imaginando certo. Tá? Você está com a esperança, você está forte, já tem paz até. Ela gera isso tudo. Porque você tem meditado, você está pensando nisso. Tá? E por isso que Paulo falou que não é para olharmos para aquilo que a gente vê, mas é para olhar para aquilo que você não vê. É isso aí. Isso é imaginação. É aí que nós vamos conseguir ver o que Deus falou que já nos deu. Não é uma coisa assim que não existe na nossa vida aqui, nesse âmbito. Mas existe, tudo já tem. Tudo já tem. Aí você vai começar a ver que já tem. Então você já começa a ter a alegria, o regozijo no espírito. Porque a imaginação faz isso, te traz alegria, te traz paz, é os frutos do espírito. Porque você está imaginando certo, de acordo com a palavra. Isso é ser espiritual. Você nasceu de novo. Você tem um espírito com a natureza de Deus que entende a Bíblia, entende Deus, se relaciona com Deus. Então anda nisso. Que é isso aqui, é desse jeito. Porque depois que você começar a andar neste lugar, vai ser duro você querer ser carnal. Porque, gente, carnal, sabe assim, fazer furo na água. Não dá. Coisa que não tem resultado, nem é possível. Você saiu fora de uma coisa mentirosa. 100% mentira. Porque você está sendo treinado cada vez mais com a palavra de olhar com o espírito, com o coração. O invisível, que esses olhos não veem. Só do espírito que vê. Porque o nosso espírito é sobrenatural. Por isso que Jesus falou que essa palavra é espírito e vida. Você tem que ver no espírito. Jesus falou, minha palavra é espírito e vida. Você tem que ver no espírito. Não é só blá, blá, blá. Quem que vai te ensinar isso? Quem nunca fez isso? Aquela multidão pulando, gritando, cantando, se jogando no chão e fazendo folia e tudo mais. E vai embora. E vai para os botecos depois, que sai daquilo lá. Porque com paz e cheio de Deus que não está, né? Precisa agora saciar a carne. Vamos agora dar o que ela precisa. Vamos mais. Então, é engano. Tudo mentira. Não é por aí, tá? Então, quando Paulo fala para olhar para aquilo que você não vê, ele está falando das promessas. Nada mais do que as promessas. Tudo que está aqui na Bíblia. Para você ver com a sua imaginação. A promessa. Por isso que você tem que ficar lá, lendo. Gente, não é só uma coisa mecânica. Vou ler, pim, 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 pim. Lê, acabou, tchau, Jesus. Não, é relacionamento. Você está se envolvendo com ele. Dá tempo. Ora em línguas, lê de novo. Aquilo vai começar, ele vai falar com você. Ele vai falar com certeza, tá? Então, vamos ver agora Provérbios 29. Você vai ver o sucesso de Deus planejado para a tua vida. Já imaginou isso? Todas as áreas da sua vida. Quando fala sucesso, não é só dinheiro, gente. Tem tanta coisa para ter sucesso, gente. Para ir bem, para dar certo, para ser... Isso não quer dizer que o diabo não vem. O diabo vem, mas escuta, você vai entender que ele é menos que você. Que ele é menos que esta palavra que você medita e vive. Então ele não tem como acabar com você. Você tem autoridade sobre ele. Agora fica morrendo de medo do diabo. Nem pode falar esse nome. Você fala para um crente aí, diabo, dá risada. Diabo. Mas é lógico, você está andando com ele, minha filha. Ué, isso aí é diabo. Eu falo assim, isso aí é diabo que você está falando. Você está vivendo o diabo, você nem quer saber quem ele é. Agora, Jesus é o quê? O que ele está fazendo? Cadê o seu Jesus? Aonde que ele está fazendo? Você nem conhece. Você está sendo privado de andar em bênçãos.
O pior é que está perdida a igreja de Cristo Jesus. Está perdida. Está contaminada. Este é o sinal de que Jesus está chegando. Em Lucas 24 ele falou, olha, a primeira coisa para você saber que eu estou chegando, que está próximo, é o engano dentro da igreja. A pessoa nem sabe quem é Cristo Jesus. Ele morreu na cruz, ele é maravilhoso. E eu ando do jeito que eu quero, crio uma doutrina disso aqui, nem sei andar nisso. Eu ando com a minha cabeça, ando com o meu jeito, ando com o diabo. E põe a culpa em Deus quando não dá certo. E tudo é Deus que sabe, né? Deus que sabe. Tem nada que Deus que sabe, coisa nenhuma. Ele te deu autoridade, você que toma conta. Vai, você está num campo de batalha. Você nasceu de novo, está no campo de batalha. Exerça a autoridade que Ele te deu sobre o que está errado na vida, o que está acontecendo. Se você não exercer, Ele não vai fazer nada. É uma invasão sem reação da tua parte. O inimigo acaba com você. E você fica aí bem cabisbaixo. Não é o caso. Amém? Então, Provérbios 29, veja o versículo 18. Não havendo, aqui ele diz profecia na nossa tradução, mas na verdade ele está falando de visão. Visão é imaginação. Provérbios 29, versículo 18. O povo se corrompe. Amém? Se você não tiver a imaginação que a palavra de Deus te dá, que é com o Espírito Santo, não é fantasia. Entra na corrupção desse mundo. Mas nós já fomos libertos de toda a corrupção. Está escrito em Colossenses. Nós já fomos libertos. Agora, se eu não souber andar na palavra de Deus, eu entro na corrupção do mundo. Eu ando de jeito igual o ímpio. Mas eu tenho Jesus. Que crédito que tem isso? Vai falar de Jesus. Ué, mas não estou vendo isso na tua vida. Não tá batendo. Como que é isso? Né? Pastores, né, gente, que nem lê Bíblia, nem estuda a Bíblia, nem ora em línguas. Não adianta ficar de joelhos chorando com a cabeça no chão, não adianta nada disso. Não é isso. E o seu coração, como é que está? Tem que ter direção do Espírito Santo, do que Ele quer para a sua vida. Porque você é dele, você não sabe que você é dele? Que você é de Deus, você não sabe? Que você foi comprado? Não sabe. Foi. Você foi comprado pelo preço de sangue de Jesus. Não é para você levar a vida que você quer. Não é para você ter o pensamento que você quer, para você ter o pensamento dele. Mas ele não te obriga. Você é que tem que cuidar. Senão você vai para onde você quiser, ele não interfere. Sabe que Deus não interfere na sua vida? Ele não interfere na sua vida. Ele não interfere na vida do diabo também, de jeito nenhum. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Não pensa que ele vai cuidar da tua vida, ele não vai. Deus não vai. Se você não estiver alinhado a ele, ele não tem nada para fazer. Porque você vai usar a autoridade, aí ele vem. Você vai andar nesses passos aqui da palavra, aí ele vem. Está por conta de Deus. Ei, beleza, então é o diabo que entra. Não está por conta de Deus coisa nenhuma. Eu já ensinei isso a semana passada. O religioso odeia essa conversa que eu estou trazendo aqui. Espiritual, ele odeia, ele briga, ele xinga. Ele anda na carne aí. Mais ainda. Tá valendo? A religião não tolera isso. Não tolera o Espírito Santo, não tolera a verdade. A religião pega 3 versículos e inventa lá uma história. E fica nisso, ninguém muda. Tem um preço para você andar na verdade, largar a vida velha, esse é o preço. Você tem que largar o seu eu, seu homem velho, você tem que largar. Vai ler Efésios. Larga o seu homem velho, os seus costumes, os seus relacionamentos, coisas que você fazia, os seus hobbies e tudo mais. Mas não é com a tua força, é com a unção dele operando em você, conforme você anda com ele. Por isso que é para você usar a imaginação que ele dá para você através da palavra. Tá? Então, se não tiver a visão, como ele diz aqui no versículo 18, ou a imaginação, você vai
você não vai ver o poder de Deus manifesto na sua vida. Não vai, você vai morrer de esperar, não vai. Você está esperando coisas na aparência. Deus é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você se relaciona com Ele de dentro para fora. É isso aí que ninguém está ensinando. E tem muita gente que fica forjando a unção, porque faz as pessoas entrarem na emoção. É só situação emocional. Então, Deus está falando. Ele não está falando coisa nenhuma. E o povo, amanhã é a mesma coisa. Não muda nada. Que isso não aconteça na sua vida nunca. Que você ouça Deus falando com você através da palavra de Deus. E obedeça e vai estudar isso aqui, tá? Então, se eu tenho a manifestação do poder de Deus, porque eu tenho esta visão, esta imaginação, então, na verdade, a fé, ela está agindo dentro do que a esperança colocou na minha vida. Se tiver imaginação, visão de Deus, tipo, como é que eu faço para sair daqui? Você está abençoado. Você está curado. Como é que você vai andar nisso daqui? Você tem que se ver curado. Quando você fala pela chaga, Jesus já foi curado. Você está estudando a Bíblia, ele diz que ele levou sobre ele a sua enfermidade. Então você, não é porque você vai falar, você vai se convencer, vai ter fé, não é assim não. Você tem que ter revelação. E aí essa revelação te traz a imaginação. É isso daí. Porque quais são os seus pensamentos? Vamos dizer que seja de cura. O médico falou, você está com câncer, isso aí não tem jeito. Você vai morrer, sei lá, o que nós estamos fazendo, né? Mas isso aí não vai ter jeito. O que você pensa? Aí, então, a pessoa fica pensando o quê? No que o médico falou o dia inteiro. O dia inteiro ela pensa. Ele falou que não vai ter jeito, mas pela chaga Jesus já foi curado. Vai ficar pensando isso. Depois a pessoa fica pensando, mas então eu vou morrer. Acho que eu vou morrer. Quem será que vai vir no meu velório? É verdade, gente. Se você dá risada, mas entra numa dessas para você ver. Você vai pensar, com certeza. É isso que as pessoas pensam. Começa a ter dó de si mesmo e já imaginar o fim com tristeza, recebendo, concebendo até morrer. Vocês estão acompanhando? Está imaginando desgraça. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a palavra de Deus diz. Não é o que Deus fez. Não ora em língua, só imagina coisa ruim. E confessa a palavra e fica falando. Vocês estão acompanhando? É difícil. É difícil porque você quer fazer com a tua carne, com a tua cabeça. Com a tua cabeça você não faz. Jesus falou, sem mim você não faz nada. O ramo tem que estar ligado à videira. Nós temos que estar ligado nele, é no Espírito. Vai orando, vai orando, vai orando. Eu sei que eu estou curado. Eu creio, lê os versículos. Fala, eu creio, eu recebo. O Espírito Santo, você está meditando, você está visualizando. Eu estou curado, eu estou sarada. Não importa o que está doendo, sei lá, não interessa. Chega uma hora, quando você já está na fé, você nem está ligando se está doendo, não, porque não é aquilo que te abala. Nada te abala, porque você entrou com a sua fé naquilo que a esperança viu, a cura, que é a esperança que vê. Ela é que traz a visão, é a esperança, ela é que traz a imaginação. Então a fé vai produzir o que a esperança viu. Então se você está assim, um dia você está, não vai dar certo. Isso aí não vai dar. Epa, se ainda está, ânimo dobre, Deus não vai fazer nada. Está lá, em Tiago. Ânimo dobre, Deus não vai fazer nada. Você pode morrer de falar. Mas, com esta imaginação, com o estudo da palavra, você vai começar a meditar, porque a imaginação fica junto com a meditação. E isso vai corrigindo você, fortalecendo, que é Deus que está fazendo. Você está fazendo a sua parte.
Justamente, você está estudando, você está buscando, está passando o tempo. Então, Deus vai entrando em você. Você tem que dar esse tempo. Vai mudar toda a sua vida. E é muito bom você ver que você estava indo para aquele lado, porque aquele caminho era tudo errado. Você ia se estrubicar lá. Era lá que você ia bater com a cara na parede. Nossa, o que ia ser a minha vida? Olha para onde que eu estava. Estava tudo errado, graças a Deus, que Ele aprumou meu passo, porque eu fui buscá-lo. Entrou na palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não tem nada mais soberano do que a palavra de Deus. Ela não muda. Ela é o que ela diz que ela é, tá? Então, a pessoa não medita que ela está curada, ela fica falando. Tipo, você não medita que você é próspero, que você já tem. Você só fica falando. Você não está meditando, não tem fé. Porque a meditação está junto com a visualização, com a imaginação. Então, aí, a fé vem para fazer acontecer o que você está vendo. Porque você está vendo, é por aí que você vai. Você consegue ver no seu espírito. Eu fui desse jeito nos Estados Unidos 12 anos. E é caro, hein? É o mesmo preço de hoje. Sempre é o mesmo preço. Sempre, é em dólar. Tá? Nunca faltou. E quem que deu? Meu marido. Mas ele nem sabe que ele dava. Ué, Deus só falava para mim, eu estava lá, direto. Moisés entrou no palácio de Faraó com a minha ordem. Moisés entrou no palácio de Faraó com a minha ordem. Eu sei. Eu estava lá com a ordem de Deus. Com a ordem de Deus eu estive lá. Para aprender isso, para falar para você. Que você está querendo ouvir. Não é para quem não quer, não. Não tem importância quantas pessoas sejam. É para você que está em casa, inclusive, para você ouvir. Para endireitar a sua vida. Porque é só para quem quer. Jesus é só para quem quer. É diferente. Vale a pena. Porque quando eu vi isso, ele pôs no meu coração, você tem que trazer essa mensagem para cá. Eu paguei o preço. Eu levava o pastor para almoçar em casa. Chamava 20 pessoas, chamava os pastores que lá dos primeiros dias andavam com ele. Aqueles todos almoçaram na minha casa. Todos. Todos na mesa com ele. Eu queria dar aquela oportunidade que Deus me deu, de eu estar com ele para aprender, para aqueles pastores. E quando eu cheguei, eles já tinham coroa na cabeça, já tinham títulos. Cadê eles, hein? Muitos já morreram. Acabou já. Não deu em nada aquela gente lá. Mas é para você, porque você está aqui, você tem vindo. Então há esperança. Amém. É isso aí, porque a esperança, né, gente, ela está unida com a fé. É ela que faz acontecer o que a fé viu. Que ela se manifesta com visão, tá? Então, a imaginação, ela está associada aos pensamentos do coração. Você começa a imaginar, porque você está pondo essa palavra lá, você está falando, meditando. Deus está pondo para você. Você tem que fazer a sua parte. Deus faz a dele. Que é ele que põe, que ele que é Deus, não é você. Senão você não precisava de Deus. Mas você tem que ir, ler, falar a palavra, meditar. E a visualização é ele que põe, certo? Então, se não tiver esperança, a fé não tem motivação para fazer nada, tá? Entendeu? A esperança é a imaginação. Ela é movida com a imaginação. Por isso que tem esperança. Porque você vê. Mas não é para você ver, né, coisa negativa ruim. Cai fora. É o que a Bíblia diz. Tipo, Deus fala assim, ainda que eu tivesse fome, não era para você que eu ia pedir nada, porque tudo é meu. Todas as alimárias do campo, todo gado, todo rebanho, tudo é meu e não é para você que eu ia pedir. Pô, isso aí gera uma fé tremenda, caramba. Você tem que ver Deus, o dono de tudo, te abençoando. É por aí. Então, se você começa a meditar nisso, vamos que seja uma situação para você. Isso
Se você começar a meditar nisso, você está tendo uma visualização com a meditação, aonde a esperança já acabou. Deus, Ele está me sustentando já. Pronto. Então, tenho que a fé fazer. Como ela vai agir? Pela motivação do que a esperança viu, com a meditação. Vocês estão acompanhando? Gente, não fica só trabalhando no escritório, não. Tem que passar tempo com isso. Não é porque ficar me ouvindo lá, fazendo coisinha, cortezinho, põe aqui, vê lá quanto que tem. Não é isso que você está orando, não. Isso não é oração. Isso é um serviço. Oração, você larga tudo, fecha a casa. Só você e Deus. A pessoa fica escutando isso, acha que ela está com Deus, não está. Eu vi aquelas 3 pessoas, tinha muito mais gente, mas aqueles 3 lá, que trabalhavam no escritório, sabia tudo. E se perguntasse, dava opinião, ensinava e tudo, mas morria de câncer. Conclusão, não tinha relacionamento com Deus. Estava tudo na cabeça. Essa que é a diferença. Tá? Então, o que é preciso? A imaginação determina a sua vida. O que você está vivendo hoje vem do que você imagina do seu coração. É isso aí. Tem fé ou não? Tem esperança ou não? O que você está imaginando? É negativo ou é positivo que a Bíblia traz? Você está nesse passo? Onde você está? Deus está te chamando. Ele mostra tudo, como que você vai acertar o passo da tua vida. Você depende só de você. Porque Ele diz, está tudo feito, morreu para resolver tudo. E ressuscitou e subiu aos céus. Nos deu os dons e o Espírito Santo. E deixou a palavra dele aqui. Agora, não vem com essa Deus que sabe. Não tem nada disso, que Deus que sabe coisa nenhuma. Você é que faz o que você quer com a tua vida. E o retorno vem. Então, é a imaginação que determina a vida. E para você conseguir fazer isso tudo aqui, você tem que fazer o que está em Salmos 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você tem que se aquietar, meu colega, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Fecha a casa. Esquece do povo, do mundo, das pessoas, do cachorro. Esquece. Tem algo mais importante na sua vida do que isso tudo. É você e Deus. É lá que você tem que ficar com Ele quieto, sozinho, arrumando um lugar com Ele, aonde você vai ter esse encontro com Ele. Sozinho. Aquietai-vos. Desliga telefone, campainha. Não vai falar com ninguém, não vai se distrair. Pegue aquela hora com Ele. Veja se você aguenta Deus. Você aguenta Deus ou aguenta o diabo? Como é que é? Quem que você ama mais? Para quem que você está dando a sua vida? Como que é a sua vida? Que horas que você consegue ficar com Ele? É rapidinho, eu vou ler isso aqui rápido. Não. Que horas que você se comunica com Deus através dessa palavra, que você ouve Deus, ora em línguas, eu preciso de Ti, Senhor. Por isso que nós cantamos isso. Eu preciso de Ti para mudar a minha vida. Vem, Ele vem. Ele vem, Ele vai ver. A sua vida começa a mudar, porque você nasceu de novo, e Ele não falha, tá? Então, e é aí que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Fecha a tua casa, se desliga de todos. Tem muita gente que fez isso, mas depois foi largando, é gradativo, aos poucos. Leva anos, mas larga tudo. Larga tudo e perde completamente a fé. Leva a própria vida. Então, qualquer coisa serve, que isso não seja na sua vida e vem resgatar sua vida se está longe de Deus. Seja como uma criança. E a fé vai ficar forte, vai conduzir você e você vai ser abençoado grandemente, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar por esses pedidos que estão aqui, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e Pai. Agora, com a imposição das minhas mãos sobre todos esses pedidos, a sua unção que está em mim seja liberada agora, para que todos
sejam abençoados na área que eles estão precisando, objetos que estão aqui, esse carro, em nome de Jesus, tudo abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que as tuas bênçãos estão agindo aqui agora, e eu quero em particular orar para a nossa irmã Natália, que mora na Holanda, que nos acompanha há 6 anos, ela fraturou, quebrou a perna, e ela está agora na convalescença, em nome de Jesus. Eu oro agora para que esses ossos e essa cirurgia tenham uma recuperação 100%. Eu creio que ela está curada, em nome de Jesus, pelas chagas de Jesus. Ela recebe a cura agora, que não vai ter dor, não vai ter dificuldade para andar, não vai ficar sequela nenhuma. Pai, eu te louvo, meu Pai, por esta cura milagrosa na vida da Natália agora, em nome de Jesus. Eu digo, receba. E todos que estão passando por uma situação dessas, que agora seja curado, em nome de Jesus. Todos que estão com os nomes aqui também, nessa sexta, todos que estão online, que sejam agora curados com a tua unção, Deus meu Pai, estejam recebendo a cura, essa dor, esse mal-estar que você está sentindo no seu corpo, que você fique curado agora. Eu digo em nome de Jesus, eu ordeno que essa dor saia do seu corpo agora, esse mal-estar que está em você saia agora, em nome de Jesus. Você que não está conseguindo nem se alimentar, que volte o seu apetite agora. Eu digo, é em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que todos que estão aqui estão abençoados, já foram abençoados com a tua palavra, que foi anunciada aqui hoje, com a tua unção, e todos abençoados na área que cada um precisa, e com a tua paz, abençoando os corações e todos em casa, em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, pedindo bênçãos agora para o nosso país, paz para o Brasil. Senhor, nós precisamos de paz nesse país, e que seja dissipada desta atmosfera do nosso país, todas as potestades que estão aqui, malignas, que estão aqui pervertendo esse país, as pessoas. Senhor, que haja agora um mover do Espírito Santo para que aconteça mudança, que haja mudança nos corações dos homens. Senhor, em nome de Jesus, porque você disse, se você orar pela terra, eu vou abençoar. Senhor, nós oramos pelo coração dos homens brasileiros, da população brasileira, para que haja mudança, que o Espírito Santo desça, para que haja conversão, que essas pessoas sejam verdadeiras cristãs. Eu digo em nome de Jesus, que haja uma mudança, Senhor, no governo brasileiro, uma mudança em todas as cidades, em todas as prefeituras, em todas as administrações, Senhor, do povo, nesse país, que haja, Senhor, agora o sangue de Jesus venha abençoar, para que todos mudem. Eu digo em nome de Jesus, para haver uma mudança mesmo nesse país. Em nome de Jesus, que haja conversão. Em nome de Jesus, oramos pela paz de Israel. Senhor, o teu povo, oramos por eles. Vem agora com a tua paz abençoar Israel. A paz, Senhor, para o Líbano. Senhor, a paz para todo o Oriente Médio, todos os árabes recebam a paz, para o Irã, o povo do Irã. Senhor, nós clamamos a tua misericórdia e que haja paz. Olhe por eles e nós oramos por eles, para que o Senhor abençoe em nome de Jesus. E oramos aqui por esse centro comercial, para que haja paz, segurança para todos nós sempre aqui. O nosso prédio que está instalado aqui nesse centro comercial, que tenha a sua proteção, a segurança para todos nós e a tua provisão, Pai. Nós te agradecemos. E que haja conversão aqui dentro desse centro comercial, para os negócios melhorarem, que o coração de todos que trabalham aqui no centro comercial seja voltado para Deus, que larguem as trevas, os ídolos, que caia por terra e suma tudo que não presta desse centro comercial, mas que haja conversão, que o Espírito Santo toque essas pessoas aqui no centro comercial para serem todos do Senhor, se converterem em nome de Jesus. Que haja proteção, guarda e provisão abundante para o lar de todos que estão aqui unidos, em nome de Jesus. E nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos agora todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus te dê um final de sábado abençoado e que essa palavra traga mudança de vida para você, é a minha oração, e que você não perca o próximo culto, que será de poder, em nome de Jesus. E até lá, e obrigado por ter estado aqui comigo. Amém?